A Bíblia, então. O pastor Carlos está me ajudando aí. Vamos ler a Bíblia, pastor Carlos. O texto de base da lição que eu mandei já para todos está em Jeremias 31. Jeremias 31, do 31 até o 34. Jeremias, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Trinta e um. Estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até ao maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Muito bem. Muito bem. O texto de apoio, eu mandei o arquivo, o documento. Chegou a abrir, Júlia? Já abriu? Deu certo para você? Joia. Já mandei o arquivo para você poder estudar, acompanhar na íntegra e anotar. Se eu errei ou errar alguma coisa aqui, você já grifa e já me puxa a orelha online mesmo e vamos embora, né? Vamos para o texto de apoio, olha, Hebreus 9,14. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob ou debaixo da primeira aliança. Olha, é muita coisa para um domingo só. É muita coisa. Hoje é ceia, hoje nós vamos participar da Santa Ceia. Hoje nós vamos fazer o encerramento da nossa semana de reflexões, do nosso seminário de reflexões sobre aliança. Hoje é Páscoa. Você vê que vão acumulando, são temas muito importantes. São temas importantíssimos para todos nós pensarmos. E aprove a Deus nós finalizarmos a semana, ou o seminário das alianças, ou da aliança com Deus, e encerrarmos num domingo de Páscoa, num domingo de ceia, e exatamente com a aliança da cor vermelha. Porque o vermelho, ele traz para nós alguns pensamentos com a luz da Bíblia. O vermelho, ele nos faz pensar em Jesus, no sangue de Jesus, no sacrifício de Jesus, na reconciliação a partir de Jesus. O vermelho, ele nos faz pensar a respeito de pecados e de remissão de pecados, de vida de salvação e de amor. Você vai pegar a Bíblia e vai ver em determinados momentos a cor vermelha sendo escrita, né? Falada, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Vai ver a cor escarlate,
que é um tom de vermelho sendo citado. Então nós temos, por exemplo, em Levítico 17:11, eu não vou fazer a leitura de todos os textos, eu vou me ater ao corpo da mensagem de hoje, né, a respeito da aliança, mas eu vou ler, por exemplo, Levítico 17:11, que diz assim, olha: pois a vida da carne está no sangue, e o sangue é vermelho, e eu dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Um outro texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 12 até o 14, nós fizemos a leitura aqui já do 14, mas vamos ler o versículo 12 a seguir, que está na folha. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, agora o verso 14 que nós já lemos, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo eterno Espírito se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos a Deus vivo. Quando falamos de pecado, olha, Isaías 1:18, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros, que é vermelho também, como a púrpura, como a lã, se tornarão. Veja, aí teríamos outros textos que eu não vou fazer a leitura, já expliquei. Nós precisamos remir o tempo e temos muito texto. Hoje eu montei de um jeito que tem muito texto para leitura. Eu quero falar com você da nova aliança. Ô Marcão, eu preciso de um voluntário. Você pode ser um voluntário? Vem cá. Vou pôr minha máscara. Pronto. Está aqui o Marcão. Vai ser simples e rápido o exemplo que eu vou dar fazendo uso do Marcão. Pode ficar tranquilo que eu não vou judiar de você. Mas é importante para nós entendermos a maneira como eu vou passar, ela é importante e facilita a nossa compreensão. Na antiga aliança, o homem pecava. Então, quando ele pecava, ele precisava apresentar o sacrifício dele pela remissão dos pecados, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22 fala disso. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então o Adão e a Eva pecaram. Qual foi o pecado deles? Não foi comer maçã, como dizem, não foi ter relação sexual, como tem gente que fala. O pecado do Adão e da Eva foi desobedecer a palavra. Desobedeceram a palavra. Deus foi falar com eles na viração do dia, eles se esconderam. Onde vocês estão? Estamos escondidos. Por que vocês estão escondidos? Porque estamos com medo. Por que estão com medo? Porque estamos pelados, estamos nus. Por que comeram, desobedeceram, fizeram o que não era para fazer? Bom, aí é uma outra história. Então, a partir de agora, precisamos de vestes para cobrir a vergonha de vocês. Qual é a vergonha? Não obedecer, não guardar a palavra de Deus. Pois foi tirado folha de árvore para fazer a roupa, para cobrir a vergonha do homem e da mulher. Só que roupa de folha, nós sabemos que
que de um dia para o outro já está seco. Então haveria necessidade todos os dias de estar derrubando folha de árvore para fazer roupa. Não ia ter não ia ter como acontecer. E a Bíblia ensina assim, ó: sem derramamento de sangue não há perdão. Então Deus, ele provê para o Adão e para Eva a roupa através da pele de um cordeiro. Morre o cordeiro, o sangue do cordeiro é derramado, e através daquele sangue derramado, a roupa, a pele é usada para fazer a roupa, a vestimenta. O tempo vai passar, virão as nações sendo formadas a partir de Abraão, de Isaque, de Jacó, e vem com Moisés o povo de Israel, e vem o sacerdócio, e no sacerdócio era assim, foram estabelecidas as leis, estabelecidas por Deus, dadas por Deus a Moisés, e através de Moisés ao povo, leis morais, leis cerimoniais, e as leis que regiam a conduta do povo, as leis civis, que faziam com que eles estivessem ali vivendo uma vida de ordem. Então, as leis elas traziam o entendimento da importância do sacrifício, e através do sacrifício sendo derramado sangue, havia remissão de pecados. A pessoa, a Júlia, que está nos ajudando aqui hoje, ela tá lá na entrada do átrio, né? Tá no átrio, na entrada do Santo dos Santos. Ela pecou, pecadora. Ela pecou e ela apresentou um animal, um cordeiro, vamos dizer assim, para expiar o pecado dela. Então, ela me apresentou um animal, com todo respeito, viu, Marcão? Mas você vai ser um animal agora. Agora um animal irracional. Combinado? Só para efeito de didática. Então ela me apresenta o animal, ela trouxe o animal. Eu sou o sacerdote, vou fazer o quê? Vou pegar esse animal, vou derramar o sangue desse animal, e através do derramamento do sangue desse animal, o pecado da Júlia é transferido para esse animal. Então, de uma maneira muito simplória, mas de uma maneira que eu penso que acabe facilitando a compreensão. Quem pecou? A Júlia. Mas a Júlia precisa de perdão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, a Júlia trazia o sacrifício dela, e em dados momentos, pessoas compravam os animais no entorno do templo, no entorno do templo, quando Jesus chegou e botou ordem na casa, que estava uma bagunça, que estavam vendendo animal machucado a preço de animal novo. Essa é a história dentro do contexto da nossa conversa de hoje. É trazido o animal ele é morto, ele é sacrificado, sacrificou o animal, o sangue do animal derramou, corta o pescoço, desce o sangue, a gente põe a mão sobre o animal, o sacerdote, declarando os pecados da Júlia estão expiados através desse animal. Pois bem, essa é a antiga aliança. E na antiga aliança é falado do quê? Na antiga aliança é falado a respeito Paulo vai falar disso, dela funcionar como se fosse um aio. O que era um aio? Quem eram os aios? Aio era um escravo que ajudava, que conduzia uma criança ao aprendizado da palavra, levava a criança, acompanhava a criança no aprendizado, voltava com a criança, era como se fosse um pedagogo. Aio quer dizer, na verdade, paidagogos, no grego, era como se fosse um professor mesmo, que trazia ali aquela criança para o aprendizado da palavra e acompanhava no dia a dia o desenvolvimento dessa criança. A lei era exatamente assim. Enquanto criança, tinha um aio, tinha uma pessoa ajudando para ensinar. Para o povo de Israel, a lei funcionava como um aio. Veio Jesus.
quando Jesus veio, na sexta-feira nós tivemos a bênção do Calvário, e na sexta-feira fala da morte de Jesus, né? Então na sexta-feira é falado da morte de Jesus, mas no domingo, que é o domingo de Páscoa, é falado da ressurreição de Jesus. Então, em Jesus, com a morte dele, que foi na sexta, e a ressurreição que foi no domingo, no primeiro dia da semana, agora a velha, a antiga aliança, ela passa a ficar para trás, se torna antiquada, a Bíblia vai falar disso, e inicia uma nova aliança. Qual é essa nova aliança? A nova aliança é pela fé, pela confiança, pela graça que Deus libera sobre a nossa vida, pela remissão dos pecados. Quem é o pecador? A Júlia. Continua sendo pecadora. Não? Já não peca mais? A Júlia é a pecadora. Mas quem morreu pela Júlia? Não foi o animal. Você foi promovido a Jesus agora, Marcão. Jesus morreu na cruz para expiar os pecados da Júlia. Então, lá na antiga aliança, morria um animal, mas todo ano tinha que ser apresentado um animal pela expiação dos pecados. Em Jesus, acabou. Em Jesus, o sangue de Jesus, de uma vez por todas, expiou o pecado de toda a humanidade, de toda a humanidade. Já não há mais necessidade de se flagelar, da pessoa bater em si mesmo para se flagelar, de andar de joelhos a não sei quantos quilômetros, de ir não sei a qual cidade, se autoflagelando para a remissão de pecados. A remissão de pecados hoje se dá pela fé, pela confiança. Então, a nova aliança fala disso. Quem pecou? A Júlia, eu, pastor Carlos, o Miro. Quem pecou? Nós pecamos. Quem morreu pelos nossos pecados? Jesus. Então todos os nossos pecados, eles foram levados até a cruz do Calvário. Por isso é importante nós entendermos a necessidade do sangue que foi derramado na cruz sobre a nossa vida. Por quê? É pelo sangue que nós somos purificados de todo pecado. Marcão, obrigado, viu? Deus te abençoe. Você que está na sua casa aí, põe palminha o Marcão aí, que foi o nosso intérprete aqui na manhã de hoje. Então nós temos assim a exemplificação do antigo e do novo, da antiga e da nova aliança. Na antiga havia o quê? Havia a necessidade de um sacerdote e de um animal, e isso era realizado anualmente, expiação de pecados. Na nova, continua tendo um sacerdote, só que quem é o sacerdote da nova? Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. E quem que é o animal? Jesus. Jesus, ao mesmo tempo que ele é o sumo sacerdote, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o próprio João Batista falou disso daí: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois bem, simplificando a nossa conversa, a antiga e a nova aliança. Na antiga, os filhos de Israel são tratados como as crianças que estão sendo acompanhadas através do aio. O que é o aio? O aio é a lei. A lei vai orientá-los, vai mantê-los, vai fazer com que eles permaneçam numa direção dada por Deus. No Novo Testamento, já não há as tábuas da lei. No Novo Testamento, as leis ou a palavra, ela é gravada, e nós fizemos a leitura disso em nosso coração. Por isso o texto que nós fizemos a leitura diz: não haverá necessidade de pessoas para ensinar vocês. Está falando do aio. Não haverá necessidade de alguém pegar você e levar você e trazer você e acompanhar você, porque quem fará isso aí? O próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo dele.
Ele vai nos ensinar, Ele vai nos acompanhar, Ele vai nos corrigir, Ele vai nos orientar em tudo aquilo que nós fizermos. Em tudo aquilo que nós fizermos. Tá bom? Então, vamos para o finalmente da nossa conversa. Vamos fazer uma recapitulação aqui do todo e pontuar algumas questões importantes. Primeira delas, a epístola aos Hebreus. Isso está no esboço aí para você estudar. A epístola aos Hebreus vai mostrar que Jesus, ele é superior aos anjos, vai mostrar que Jesus é superior a Moisés e a Arão. Cristo é superior. Então, na antiga aliança, eram valorizados os anjos, Moisés, Arão. Na antiga aliança, era valorizada toda aquela prática ritualística, e era valorizada com a orientação dada pelo próprio Deus. Mas na nova aliança, apresenta em Hebreus um Cristo que está acima de tudo isso. Por isso nós temos que entender a importância de Cristo na nossa vida. Cristo está acima de tudo e de todos. Outro ponto importante para nós pensarmos, a epístola aos Hebreus, ela foi escrita para os judeus que eram convertidos ao cristianismo, mas que durante perseguição resolveram recuar, retroceder, voltar. Eles procuraram práticas antigas nas cerimônias, de maneira aquilo que era vivido na antiga aliança. E então o escritor aos Hebreus está chamando a atenção deles para quê? Olha, não é voltar, não é retroceder, não é recuar, é avançar em Cristo Jesus. Em Cristo nós não recuamos, nós avançamos. Em Cristo nós não retrocedemos, nós prosseguimos em direção ao alvo. Em Cristo nós vivemos uma novidade de vida, nova vida, todos os dias, dia após dia. Aí vem para nós o segundo ponto. O primeiro ponto vai mostrar o quê? Cristo é superior, está acima de tudo e de todos. O segundo ponto vai mostrar o quê? Que nas nossas dificuldades, nas nossas adversidades, nos nossos momentos de dor e de choro, nós não devemos voltar, retroceder. Nós devemos de seguir, avançar. E o terceiro ponto que eu quero destacar aqui, que eu já citei, eu já falei, mas eu quero ratificar. O terceiro ponto vai trazer para nós o quê? Que a lei, ela nos conduziu a Cristo. E através de Cristo nós somos justificados pela fé. Por isso nós já não vivemos subordinados à lei. Muito pelo contrário. Nós vivemos com a lei em nosso coração. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando de acordo com a palavra. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Na madrugada de hoje, nós lemos, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que traz a libertação na vida de uma pessoa? Permanecer na palavra. Que quando a pessoa permanece na palavra, ela começa a conhecer a verdade. E à medida que ela vai conhecendo a verdade, ela vai deixando práticas antigas para trás. Eles conheceram a verdade e deixaram a antiga aliança para trás. Por isso que hoje nós não sacrificamos animais. Por isso que hoje nós não fazemos como diz, eu falei ainda hoje, fugiu a palavra agora, não fazemos nenhum tipo de prática de se mutilar, de se flagelar e assim por diante, por remissão, porque a nossa remissão está em Jesus. É em Jesus que nós somos purificados e somos perdoados. É em Jesus que nós temos uma nova vida. Para nós finalizarmos a nossa conversa, é válido nós entendermos que
as leis cerimoniais, elas são definidas em termos da morte expiatória de Cristo e não de Jesus. Então, em relação à cerimônia, o que vale é a morte de Cristo e não mais a morte de animais. Em relação aos padrões, né, no tocante à lei moral, segue tudo como tem que ser. Nós seguimos observando a lei para nós não trazermos nenhum prejuízo a nenhuma outra pessoa. Antigo Testamento ou Antiga Aliança, ali apontava para um Cristo que viria. E esse apontamento trazia a figura, o aprendizado, o ensinamento através do sacrifício dos animais e da condução de um sacerdote. No Novo Testamento, Jesus já veio, o sumo sacerdote, ele já morreu, já expiou os nossos pecados e hoje nós recebemos perdão pela fé. Acreditamos que estamos perdoados em Cristo Jesus. Eu quero orar com você, orar e selar essa nossa conversa, encerrar essa nossa conversa, valorizando a aliança vermelha, que vai nos levar a falar, a reconhecer. Talvez alguém vá perguntar no nosso trabalho, na nossa família, por que dessa aliança vermelha? É para dizer, nós somos pecadores, mas o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. 1 João 2,1 vai dizer, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Todavia, se pecardes, tende-vos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Assim eu encaminho a Santa Ceia para todos nós. Você vai pegar aí os seus elementos de Santa Ceia, vai colocar diante de você, diante da sua família, daqueles que estão com você nesse momento aí, e nós vamos juntos participarmos da Santa Ceia. Eu quero te dar esse tempo para você se organizar, pegar o que tem que ser pego, e nesse meio tempo nós vamos orar também. Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade de estar junto dos meus irmãos nessa manhã. Agradeço a oportunidade de encerrarmos uma sequência de reflexões tão importantes sobre as alianças, onde nós pudemos aprender, conversar, onde nós pudemos nos alegrar na Tua presença. E eu tenho certeza, Deus, o Senhor tem algo novo para todos nós. Nesses dias nós estamos ouvindo e falando muito a respeito da presença e temos procurado andar na Tua presença, estar na Tua presença, valorizar a Tua presença. Deus, em nome de Jesus, que a Tua bênção alcance a todos, que nós sim somos pecadores, somos falhos, mas é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Assim como na Páscoa, Pai, onde é celebrada a Páscoa, o sangue do Cordeiro foi passado nos umbrais. O sangue do Cordeiro foi passado nos umbrais, e onde tinha o sangue do Cordeiro, o anjo da morte não passava. Onde tinha o sangue do Cordeiro, o anjo da morte, ele não entrava. Assim é nos dias de hoje. Onde tem o sangue de Jesus tem vida. Essa é a nossa Páscoa. Cristo morreu por nós. A nossa Páscoa vai muito além de um chocolate, de um ovo de Páscoa, coisa que gostamos, que
recebemos e presenteamos com alegria, com prazer. Para nós isso não é algo de repúdio, muito pelo contrário. É uma prática que estimula a amizade, a comunhão, relacionamento e assim por diante. Mas no nosso entendimento, a Páscoa, ela é a marca do sangue do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Porque o pecado mata, mas Jesus Cristo nos dá vida. Por conta disso eu oro agora e abençoo todas as pessoas, todas as casas, todas as famílias, todos aqueles que me ouvem nessa manhã, eu abençoo em nome de Jesus. E que nós possamos nessa manhã celebrar a Páscoa com a alegria no coração, com a gratidão, porque nós somos pecadores, Pai, que tem o sangue do Senhor sobre a nossa vida. Então nós não alegramos-nos com a prática do pecado, mas nós nos alegramos com o perdão que há em Cristo Jesus e a oportunidade de vivermos uma nova vida através da Tua palavra. Quero agradecer em nome de Jesus. Quero ler a Bíblia com você e nós vamos